Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portfólio Global. Aqui a gente vai falar sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece para os investidores brasileiros e os principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos. Eu sou Felipe Nascimento e aqui comigo, como todas as semanas no Portfólio Global, está o Alan Gani. Alan Gani, bem-vindo, obrigado, muito bom estar aqui contigo mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe, um programa hoje muito especial de um tema que interessa a todo mundo. É um prazer fazer esse programa toda semana. É isso aí, hoje o nosso papo, Gani, é sobre o futuro do setor automotivo, sobre os carros elétricos aí que estão no centro de todo esse debate depois que a startup de veículos elétricos Rivian fez IPO na Nasdaq. Olha só, ela alcançou mais de 100 bilhões de dólares em valor do mercado. E mesmo não tendo receita, a empresa se tornou a terceira maior montadora do mundo, ficando atrás da Toyota e da Tesla. A gente falando de Tesla, né, ela já vale aí mais de $1 trilhão na Bolsa de Valores, valor de mercado, expandindo o terreno em todo o mundo. Recentemente, inclusive aqui na BMC News, a gente teve dois convidados, né? A gente lembra Werner Roger, da Trígono, Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Eles concordaram que, apesar de toda essa pauta, discurso ESG, né, que os carros elétricos têm, eles acabam poluindo mais do que o etanol. E que para o Brasil, né, etanol, biocombustíveis, isso seria muito mais eficiente por causa da limpeza que proporcionaria. E aí, vamos falar contigo, Gani, também vamos bater um papo com o Pedro Nunes, que é o economista-chefe da Riva Investimentos, para a gente trazer mais elementos, mais opinião sobre esse conteúdo, falando aí sobre qual o futuro desse setor automotivo no Brasil. E para começar, Gani, já queria falar contigo, a eletrificação é mesmo o futuro das montadoras com essa energia limpa ou a pegada de poluente da cadeia pode atrapalhar o plano das empresas? Como que você avalia essa situação? Está bem na pauta, né? Eletrificação ultimamente. Então, eu acho que é muito dependente se a matriz energética ela vai ocorrer de fato e em quanto tempo ela vai ocorrer, né? Eu também sou simpático à tese do etanol para o Brasil, né? Mas a gente já conversou com outros especialistas de energia e esses desafios, né, da transição energética, eles não são tão simples. E aí é óbvio que entra também as montadoras, né? Até porque toda a cadeia para chegar a eletricidade ali no posto depende ainda do combustível fóssil, né? Então eu acho que fica essa dúvida que está condicionada à transição da matriz energética e quando que ela vai ocorrer também. Ô Gani, a gente está até falando, né, sobre essa questão da Rivian, da Tesla. A Rivian praticamente é uma startup de mobilidade, não necessariamente já vendeu carro, mas ela tem todo um marketing, digamos assim, em cima dessa questão e pega bastante gente que está empolgada com o futuro do setor. Isso colocou a empresa à frente de várias montadoras tradicionais, centenárias até. Como que você vê essa situação aí, essa questão? Olhando para investimento, né? O novo contra o consolidado, contra o antigo, como que faz essa visão aí, Gani? É isso aí que eu até também quero conversar com o Pedro, porque assim, me chama muita atenção essas empresas, porque elas mal entregam aí resultados, tudo bem que é um outro caso, né? É uma perspectiva de crescimento, mas uma hora você tem que começar a entregar resultados e resultados bons, né? Então, assim, me chama a atenção que essa empresa já vale mais do que a Ford, que tem uma receita 260 vezes maiores do que essa empresa. Então, assim, é algo que eu não, como investidor, eu fico com o pé atrás. Eu não acho que faz muito sentido isso daí, não. Né? Bom, e dado que a Ford também vai entrar nesse mercado aí com o F-150, né? Modelo F-150 de carros elétricos. Então, isso me chama a atenção. Percepção que eu tenho que são valuations muito esticados. Bom, vamos então trazer o Pedro Nunes, economista-chefe da Riva Investimentos aqui para a nossa conversa, para a gente já colocá-lo nesse papo aí, para a gente já fazer as perguntas para ele. Pedro, seja muito bem-vindo ao Portfólio Global, sempre um prazer falar contigo. Boa noite, excelente. Obrigado por me receberem, muito bacana estar aqui novamente, né? E poxa, tema mais do que polêmico, né? Começou nos Estados Unidos, né? Muito mais local e vem se alastrando, né?
E é um tema inevitável, é inevitável. O Alan estava mencionando que ele acha que a transição energética, como é a velocidade que ela deve ocorrer. Cara, eu sou um otimista, sabe? Eu acho que ela vai ocorrer muito mais rápido do que se projeta, dado que você tem uma coisa que chama Wright's Law. Né? Wright's Law surgiu lá na década de 30, que foi quando um cara de Harvard, que chama Wright, ele estava estudando ali como que a estrutura de custos caía à medida que você aumentava a produção de forma cumulativa. A cada vez que você dobrava a produção cumulativa total de um bem, você tinha uma queda de custos da ordem de 15%. E isso gera, né, aquele padrão de queda de custos que dá para você projetar diversas indústrias, a estrutura de custos a partir disso, né? Então, quando a gente pensa em custo de bateria de carro, que talvez seja o maior custo, caiu mais de 80% na última década, vai cair mais 80% na próxima década. Então, muitas pessoas até se questionam como, existem algumas saídas, né? Mas provavelmente vai ocorrer. E a mesma coisa vai continuar ocorrendo com energia solar, com energia eólica, e essa curva de custos vai tornar esse tipo de solução em 2030 algo absolutamente dominante, né? Essa é a minha visão, assim, e que às vezes a gente não vê sendo muito abordado aqui no Brasil, né? A Wright's Law ela é a antecessora da Moore Law, que todo mundo conhece dos semicondutores, né? Então, acho que vale a pena trazer esse dado para a turma depois poder pesquisar. Acho que é super legal e contribui muito para informar como que eu vejo essas tendências tecnológicas. Ô Pedro, e aí para a gente começar, eu queria até aproveitar a pergunta que eu fiz para o Gani, porque a gente vê Tesla, uma das empresas mais valiosas do mundo, $1 trilhão de valor de mercado, a gente vê outras empresas montadoras, né, também bastante já consolidadas, claro que na parte do combustível fóssil, não necessariamente nessa eletrificação, e a gente vê a Rivian entrando aí sem receita praticamente, sem vender carro, então a gente fica se questionando, né? Umas montadoras aí muito tradicionais, até centenárias, a Tesla que já está se mostrando ao mercado, ganhando terreno, ganhando presença mundial, e essa nova, né? Como que você vê, em termos empresariais, em termos de fundamentos das empresas, toda esse questionamento que as pessoas se fazem, né? O que é o futuro, o que é o passado e como elas vão se comportar ao longo aí de todos esse processo, né, de transformação? É uma excelente pergunta e é muito difícil de responder porque não é uma resposta única, tá? Então, acho que a Tesla é um caso, a Rivian é outro, e dentro das montadoras tradicionais existem casos diversos, né? Então, o primeiro ponto a Tesla, hoje, para mim, é o player mais dominante do mundo em termos de tecnologia, em termos de atração de talentos, de vantagem em tecnologia de bateria, de manufatura. As pessoas não sabem, mas a Tesla tem uma vantagem em tecnologia de manufatura que ela produz um Model Y, um Model 3, de 3 a 4 vezes mais rápido do que a Volkswagen produz um modelo elétrico deles, né? Então ela é absolutamente mais eficiente, ela está matando a Volkswagen, né? E basicamente qualquer montadora tradicional. Ela tem uma vantagem de software que é impressionante, enfim, ela tem N vantagens competitivas muito fortes e ela tem as melhores margens do setor, né? Quem falava que ela não gerava lucro, se você pegar os últimos balanços, ela já tem uma margem bruta ali, ex credits, né? Ou seja, sem créditos regulatórios, já está chegando na casa dos 30%, e dada essa tendência estrutural de queda de custos que eu mencionei pela Wright's Law, ela repassa parte disso dos ganhos para o consumidor, mas parte ela vai aumentando margem ao longo do tempo. E eu acredito que ela pode convergir para margens brutas do patamar da Apple ali por volta de 2025 em diante, sabe? Então, eu vejo ela sendo uma companhia muito diferenciada em termos de lucratividade e geração de caixa. A Rivian é uma startup, né? Para mim, o valuation de Rivian está muito focado no FOMO de muita gente perdeu a Tesla, não viu o cavalo passando e as pessoas querem acertar a próxima Tesla. E não é bem assim, porque existe um período
enquanto você está ganhando escala, que você queima muito caixa para você atingir custos médios baixos, né? Enquanto você está ganhando escala e você ainda não reduziu seus custos médios e ainda tem custos elevados de implantação da nova fábrica, etc., é um período de queima de caixa gigantesco. E é aí que mora o grande perigo dessas empresas menores. Você produzir um carro de luxo e produzir em escala baixa, beleza, isso é viável. Agora, atingir o mercado de massa e conseguir produzir volumes gigantes é outra coisa, né? E aí, quando a gente fala das montadoras mais tradicionais, elas têm um grande desafio que ao longo dessa década, elas vão perder margem e vão ter deseconomias de escala no segmento de veículos tradicionais dela, né? Então, poxa, à medida que a demanda pelos veículos elétricos o lançamento desses veículos vai comendo as vendas dos veículos tradicionais, na China a gente já está com mais de 20% no último mês de venda de veículos sendo elétrico, né? Não é nem híbrido, é elétrico. E essa é uma tendência que vai pegar a maior parte dos mercados. A adoção está sendo muito rápida. As margens, poxa, seu volume de produção e seus custos fixos vão ficar iguais nos carros a combustão, e aí, poxa, caindo volumes, suas margens vão cair. Né? E são empresas endividadas, né? As alemãs são muito endividadas, a Toyota é muito endividada, né? E então você tem que pagar essa dívida, fazer um capex novo para fazer essa transição para os veículos elétricos. Elas ainda não têm margens positivas nos veículos elétricos. Muitas das montadoras tradicionais vendem veículos elétricos com perdas, né? Justamente porque estão nessa transição. Então é muito difícil de equilibrar. E tem aquelas que estão mais avançadas nesse processo, estão mais comprometidas e apostando mais, e aquelas que estão mais relutantes. Tem grande chance de boa parte dessas montadoras mais relutantes ficarem pelo caminho, né? Montadoras ultra tradicionais, por exemplo, eu vejo a liderança da Toyota falhando absolutamente. Eu acredito que tem uma chance da Toyota reduzir de tamanho brutalmente, se tornar um player regional, até deixar de existir dentro de uma década, né? Eu acho a liderança da Toyota muito fraca nesse tema de eletrificação. A Mary Barra da GM também eu acho muito fraca. Vejo um risco da GM ali ficar pelo caminho. Ela quer produzir 100% elétrico em 2035. Pela Wright's Law, provavelmente você vai estar 100% em carros elétricos em 2030, talvez, né? Então, eu acho que ela está atrasada e os esforços da GM, algumas escolhas de tecnologia que ela vem fazendo também são bem questionáveis ali. Pedro, um prazer falar contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa fraqueza aí que você falou sobre a Toyota, mesmo sobre a GM, seria o que justifica a Tesla valer mais do que a soma de todas as montadoras na bolsa? Ou você acha que está um pouco esticado esse valuation? Cara, eu compro Tesla bastante para mim. E eu acho barato para mim. Né? Em 2012, fizeram essa mesma pergunta sobre a Amazon. A Amazon valia mais do que todas as retailers americanas somadas. E virou o que virou. Entendeu? Falam, poxa, qual vai ser a próxima Tesla? Existiu outra Amazon? Qual vai ser a próxima Apple? Existiu outra Apple no mercado de smartphones? Né? Então, acho que a dominância da Tesla pode ser algo análogo a uma Amazon, a uma Apple. Né? Um segmento só, tá? O mercado não acredita hoje ainda que a Tesla vai produzir 20 milhões de carros em 2030. Mas esse é o objetivo da Tesla. E é o CAGR deles de 50% ao ano, né? Com 20 milhões de carros em 2030, eles teriam uma receita da ordem de 700 bilhões de dólares, com uma margem bruta 35%. Então não dá para fazer conta assim, só com o segmento automotivo, sem falar a parte de software. O que eu acho que é interessante sobre a Tesla é que às vezes a gente não percebe, ela é quase um ETF de energia renovável e de tecnologia renovável em si mesma, né? Copiando um pouco a Apple ela começou a fazer os próprios chips dela, né? Então hoje no iPhone ela tem um processador próprio, isso começou a ir para os MacBooks, começou a gerar uma vantagem competitiva ali brutal isso.
hoje na parte de inteligência artificial, ela desenha o próprio chip. E para o propósito dela, é mais eficiente do que um chip da NVIDIA. Qual outra empresa faz isso? Nenhuma, né? Ela tem uma vantagem de manufatura com as gigapresses, né? Ela constrói o carro com 3 partes, né? Ela faz numa prensa gigantesca a parte da frente, a parte de trás e o battery pack estrutural, né? Ela está vindo com tecnologia de bateria nova, a 4680, que é o formato da célula, né? Que, enfim, é muito mais eficiente, vai reduzir em mais de 50% o custo da bateria. E ela tem uma escolha interessante na questão do software autônomo. Enfim, existem várias empresas tentando correr atrás disso, só que a abordagem mais comum é você mapear a cidade que você quer, o caminho que você quer, em alta resolução e usar radar e LiDAR e sensores de visão também. A Tesla está tentando resolver pura e simplesmente com visão. E aí, imagina uma situação que você tem um carro sobre trilhos e que tudo está pré-mapeado, mas se eu tirar ele desse ambiente pronto, ele não serve para nada. Essa é a solução que a maioria das empresas tem feito. A Tesla tem tentado uma solução geral e, enfim, quem estuda inteligência artificial e machine learning entende que a vantagem de dados é fundamental. E hoje a Tesla tem 2 milhões de carros dando dados das câmeras dos carros em tempo real para testar esse software na vida real, né? E você tem o beta testing, lançando iterações constantes. Se você vê a evolução de um ano para cá, isso é brutal. Então, poxa, se esse software dá certo, isso vai acrescentar um valuation gigantesco. O que algumas pessoas que estudam o assunto estimam é o seguinte: o custo de você andar, né, de você percorrer 1 quilômetro hoje no Uber, viraria 1/10 com uma tecnologia autônoma e carro elétrico. Imagina a expansão do mercado endereçável que isso pode gerar, né? Então, é brutal. Imagina que você pode pegar toda essa inteligência que você tem de fazer inteligência artificial, treinamento, software, hardware também, e oferecer isso as a service. Cara, você quer treinar o seu software de inteligência artificial? Poxa, pega essa minha estrutura, que nem a Amazon fez o AWS, né? Ela criou aquela estrutura primeiro para ela e depois virou um puta centro de valor para a Amazon. Então, são opcionalidades que você tem dentro da Tesla e que, o tamanho disso são mercados que vão ser mercados de trilhões de dólares no futuro, né? Fora a parte de energia, que hoje ainda não é tão representativo e que o Elon Musk fala que eventualmente pode ser maior que a parte automotiva, que é justamente você ter baterias, né, para estabilizar o grid elétrico e também produzir energia de forma fotovoltaica, né? Mas aí é outro assunto, é um pouco complicado. Então, quando você olha isso tudo, né, e outra coisa, talento, né? Empresa, Alan, você sabe mais que todo mundo, é formada de pessoas, né? Uhum. A Tesla tem uma vantagem na atração de talentos, que é um cara que faz engenharia de software na Ivy League. Poxa, sabe qual que é o lugar que ele mais quer trabalhar? As duas empresas, SpaceX e Tesla. Aí depois vem Google, Facebook, sei lá o quê. Sabe qual que é a primeira montadora? Volkswagen, depois do 100º lugar. Então, o talento que você tem operando dentro da Tesla é como se você colocasse o Messi e o Cristiano Ronaldo para jogar contra o Botafogo. Não é muito justo, né? Você imagina que eles vão dar um show. Então, assim, eu acho que as montadoras tradicionais estão correndo muito atrás e algumas vão ficar pelo caminho, né? E algumas vão conseguir ocupar o nicho. Mas eles têm que abrir o olho, porque a China está aí e a China segundo os players chineses são muito agressivos e estão evoluindo muito nessa tecnologia. E foi bom, rapidinho, Felipe, só para pegar esse gancho em relação à China que você falou, eu ia te fazer essa pergunta mesmo, do avanço aí da concorrência na China, e me parece que há uma reclamação da população na China por conta do atendimento da Tesla e também uma própria pressão do governo chinês, né, de que a Tesla usaria toda essa inteligência de software para adquirir dados e tal, e teria aí alguma restrição do governo chinês. Como é que você vê toda esta situação aí para a Tesla?
A China é um mercado crucial. Para você ter uma ideia, tem uma empresa que é a SAIC, né? SAIC chinesa, que faz um carrinho elétrico. Ele tem vendido assim 100, 150, 200 mil unidades mês, né? Custa $4.000 esse carrinho. Ele tem uma autonomia de tipo 120 quilômetros, 2 lugares. Ele é para fazer trajetos urbanos, né? Essa empresa ela quer lançar mais de 100 modelos aí para frente. Tem empresas fazendo carros desde esses mais baratos e enfim, que talvez para o Ocidente não seria um produto com uma boa aceitação, mas tem empresas fazendo carros de fato de luxo e marcas muito interessantes. Eles estão avançando muito, né? A própria BYD, etc. Dentro da China, o que a gente viu ali foi uma série de reportagens e um período ali que parece ter tido algum tipo de briga ou desentendimento entre a Tesla e o governo da China. Eles soltaram algumas matérias na imprensa, né? Mas, lembrando, a Tesla foi a única empresa do mundo, a única montadora do mundo a não precisar de ter um parceiro para fazer sua fábrica na China, né? Então, toda montadora que está lá na China, ela precisa de um parceiro local. A Tesla não precisou. Eu acho que o governo e o Partido Comunista Chinês, na verdade, vai querer entender o que esse software faz e ter algum nível ali de... Poxa, passa por um servidor aqui, alguma coisa ali para controlar localmente, que nem eles fazem, né? Eles, de fato, controlam o fluxo de informações, etc. Mas eu acho que isso vai ser eventualmente encaminhado e não vai ter problema. A gente viu nos últimos dados de vendas a Tesla batendo recorde de venda no mercado chinês, né? Então, o que tem acontecido os concorrentes chineses são muito bons? São piores que a Tesla hoje? Também, né? Só que cada novo carro elétrico no mercado, ele não está concorrendo, na verdade, com o Tesla. Ele está concorrendo com um carro a combustão. Essa é a verdade. Então, toda nova venda de carro elétrico, ela está reduzindo o market share do veículo a combustão. Então, a gente vê ali a Tesla tendo que aumentar preço na China, aumentar preço no Canadá, aumentar preço nos Estados Unidos, porque a demanda está tão grande que se ela não aumentar preço, você vai ter espera de 6 meses, 8 meses para receber o seu produto que você comprou, e isso é um nível de serviço inaceitável, né? Os problemas de qualidade que a Tesla já teve vinham muito de Fremont. À medida que a fábrica de Fremont, que é muito antiga e usa técnicas ainda um pouco mais atrasadas do que as novas fábricas, eventualmente ela vai sofrer um retrofit e ali você vai atualizar aquela estrutura. Mas a qualidade dos veículos que têm saído das fábricas novas tem sido, principalmente em Xangai, tem sido muito melhor, né? E eu estou muito ansioso para ver como que vão vir os veículos de Berlim e de Austin. Acho que vai ser bem surpreendente ali em termos de qualidade. É que a Tesla não pode parar a Fremont, porque senão para de entregar novos veículos e a demanda já está assim, astronômica, mas não é só pelo produto da Tesla, não. A adoção de carro elétrico na China e em outros países está sendo surpreendente. Na verdade, qualquer um que projetasse 2018, 2019, como seria essa adoção, se pegar os números agora de 2021, vai falar, poxa, errei bem para baixo, né? E acho que vão continuar errando para baixo quem projetar de forma linear e não de forma exponencial essa adoção. Uhum. Ô Pedro, eu queria te fazer uma pergunta agora, mas sobre o cenário econômico também, porque a gente sabe que grande parte dessas empresas, elas acabam tendo o valor dela lá no futuro, né? E a gente está vendo essa discussão aí sobre aumento de taxa de juros, sobre essa movimentação de tudo que está acontecendo agora. Você acha que isso vai acabar impactando tanto no valuation de Tesla quanto de Rivian, essas empresas que estão, né, com esses valuations mais esticados aí, com essa perpetuidade? Como que você avalia esse movimento, esse cenário e tudo mais? Cara, é sempre bom linkar o macro com o preço das empresas, né? A gente viu agora na Bolsa Brasileira que a taxa de juros brasileira subiu fortemente e mesmo empresas muito sólidas sofreram, né? Então, se
a gente passar por um período que a taxa de juros longa americana, né, de 10 anos ali, suba para patamares superiores a 2%, chega até talvez 2,5%, alguma coisa um pouco mais agressiva, isso vai refletir no valuation das empresas que crescem mais, né? Sobre Rivian contra Tesla, nem dúvida, impactaria infinitamente mais Rivian, que nem tem receita, vai passar por um período de queima de caixa acelerado para tentar chegar numa escala relevante, né? Já a Tesla, ela gera fluxo de caixa operacional livre todo trimestre, né? Ela reinveste, né? Enfim, ela faz bastante capex, a gente espera que ela continue fazendo capex, mas dado que ela gera caixa e é caixa líquido e uma situação de dívida extremamente tranquila, esse impacto seria menor. Agora, onde eu vejo boa parte do valor da Tesla? Justamente 2025, 2030, nesse período que ela já vai ter crescido e o mercado vai ter entendido ali o tamanho da oportunidade. Então, se tiver um movimento forte nos juros, esse é um fator de risco. É sempre importante a gente, quando faz o investimento, entender quais são os riscos e quais são as oportunidades e ser bem honesto em relação a, poxa, está mapeado, não está mapeado, né? Quais são os riscos? A adoção do carro elétrico pode ser mais devagar, ela pode ter um problema de demanda, mas esse risco de taxa de juros talvez seja um dos maiores deles, porque está um pouco fora do controle da própria empresa também, né? Então, é um risco, mas eu acho que, poxa, existem também triggers positivos que neutralizam um pouco esse risco, né? Você tem aí a entrada de produção em Austin, em Berlim, né? As pessoas acham que cada uma vai ter só 500 mil carros ano de capacidade, né? Só que se você for olhar, são terrenos que a Tesla ainda vai construir várias expansões. Então, cada fábrica dessas vai ter capacidade para 2 milhões, talvez até mais, de unidades sendo produzidas por ano, entendeu? Então, poxa, assim que estiver produzindo, não me surpreenderia da Tesla já anunciar: vamos fazer a expansão de Berlim, vamos fazer a expansão de Austin, vamos chegar na capacidade de 1 milhão por ano cada uma e dessa maneira, né? Ainda tem os créditos para carros elétricos no mercado americano, esse é um trigger positivo, né? Existem alguns fatores ali positivos para curto prazo, e até mesmo para quem gosta de trades mais curtos ali e olha mais a variação do preço no curtíssimo prazo. Daqui a pouco o Elon para de vender as ações os 17 milhões de ações que ele começou a venda, aí já tem, se bobear, já tem 3 semanas que ele está vendendo. Então, esse é um fator aí de curtíssimo prazo que também está afetando o preço de Tesla. Pedro, na semana passada teve um especialista aqui em energia nuclear e dizendo que a questão dos carros elétricos ainda eles são muito dependentes indiretamente dos combustíveis fósseis, não pela energia elétrica, né? Mas para essa energia elétrica chegar ali no poço de abastecimento tem toda ainda uma cadeia de produção de combustíveis fósseis e ele acha que isso se perpetuaria, né? Isso continuaria a não ser que tivesse uma transição para a energia nuclear. Como é que, na sua avaliação, desata este nó aí? Seria mesmo com energia nuclear ou seria com energia solar e energia eólica? Como é que você vê isso daí? Não existe uma única resposta. Na verdade, vai ser uma combinação disso tudo, né? Alan, o que eu vejo como bastante promissor, energia nuclear eu acho sensacional, né? Eu acho bem legal para o futuro. Energia eólica e solar também devem continuar se expandindo e em taxas que hoje a gente não acredita, né? Então, provavelmente a gente vai ver ali capacidade sendo adicionada de forma bastante forte ao longo do tempo. A presença de baterias no grid elétrico vai ser fundamental, né? Então, tem uma questão que é pouco dita aqui no Brasil, que poxa, à medida que a bateria de um veículo ela degrada, você vai perdendo alcance do veículo, certo? Só que alcance não é relevante para uma bateria estacionária cuja função é estabilizar o grid elétrico
gerando energia ali naqueles picos, nos momentos de pico, né? Porque hoje você constrói usinas térmicas justamente nos momentos para ter capacidade ociosa para atender essa demanda no horário de pico, né? Quando você tem essas baterias estacionárias, poxa, você simplesmente... Provavelmente esse é um programa que a Tesla começou com o piloto. Você vai reciclar as baterias que já estão chegando no fim da sua vida útil como bateria de carro e vai colocar ela nesses megapacks estacionários, né, que você abastece com energia. A gente sabe, locais que geram muita energia renovável nos momentos em que você tem pico de geração de energia, é uma energia quase de graça. Então, você abastece as baterias com essa energia virtualmente de graça, vende ela nos momentos de pico, que é o momento mais caro da energia, você consegue arbitrar essa diferença de preço, não precisa construir uma térmica a carvão, a óleo, a gás, né? Isso sai muito mais barato, você gera uma economia de preço para todo o sistema e você ainda gera um ganho econômico para você sensacional. Então, isso certamente vai virar parte do tema. À medida que você vai tendo mais escala de carros elétricos, à medida que eles cheguem no fim da vida útil, ali para o fim da década, a gente vai ver isso se tornando muito comum, né? Mas vai ter que ter essa transição. Só um adendo que vale a pena ressaltar, um veículo elétrico, de fato, ele é mais poluidor um pouco do que o etanol, se você considerar que você está num grid sujo, né? Que você tem um grid que tem uma parte fóssil. No grid brasileiro não seria um problema, porque a gente já é bastante renovável no nosso grid, né? Então, não seria um problema per se, mas num país ocidental normal seria, comparado com o etanol, mas comparado com a gasolina e o diesel, ainda assim, por você ter mais eficiência nessas grandes usinas, nessas usinas em escala industrial, ele é bem menos poluidor, né? Então, e outra, isso a gente assume a tecnologia de hoje, né? A tecnologia de daqui a 10 anos, as baterias vão ser mais eficientes, com elementos químicos bem menos nocivos ao ambiente. Então, o cobalto, que é frequentemente criticado, ele aos poucos vai deixar de ser usado nas baterias, né? Você vai ter mudanças na composição. Então, tudo isso vai tornar a equação cada vez mais favorável para o elétrico, né? O avanço tecnológico ele vai se acelerando. Essa acelerada que a gente teve da adoção de carro elétrico significa que a gente acelera a queda de custos e o avanço da tecnologia, que aí você gera esse feedback loop e gera essa aceleração na adoção, né? É por isso que eu gosto Eu trabalhei 4 anos no Google, né? Então foi o primeiro momento que eu tive contato com essas questões mais exponenciais, e eu lembro de ver o balanço do Google em 2012 e todo mundo pensava, poxa, uma hora esse negócio vai parar, né? O Google não vai crescer 20% ao ano em 2021, 2022. E aí a gente chega aqui agora e ele está crescendo 20% ao ano, né? Então, o que acontece é que se falava, ele não vai chegar nesse tamanho, nessa dominância de mercado, mas além dele dominar o mercado, ele expandiu o mercado, né? O pequeno e médio anunciante que antes não anunciava, passou a anunciar. Então, tem esses efeitos que às vezes a gente não consegue hoje entender exatamente como vão ser, mas, poxa, essas empresas que conseguem, de fato, comandar uma transição tecnológica, elas conseguem muitas vezes sustentar taxas de crescimento que a gente duvidaria. E eu mesmo duvidava, né? E, enfim, fui surpreendido. Eu recebi ações do Google, vendi já tem um tempo. Se eu tivesse simplesmente carregado, teria sido melhor, né? Ô Pedro, então, só para eu amarrar aqui, a questão é a seguinte: talvez, né, essas empresas que a gente está falando, principalmente a Tesla, que você falou com muita propriedade sobre isso, talvez o investidor fazer uma análise dessa empresa, existam alguns pontos que não são ponderáveis, é o imponderável, coisas que acabam trazendo de avaliações, de análises, de estudos de empresas já consolidadas, que é um ponto que ela está fora da curva. A Tesla não tem como fazer uma análise propriamente dita de análise de par, por exemplo, porque não existe, né? Então teria que inventar, ou pelo menos se debruçar
debruçar um pouco mais sobre a empresa, com tudo que ela faz, com tudo que ela tem de P&D, tudo que ela tem de inovação, tudo que ela pode gerar ainda, como você falou sobre o Google. Então, para o investidor fazer uma análise do potencial da empresa, teria que ter, além do que se vê, alguma coisa do que se não vê também. Você tem que ter uma capacidade de olhar para o futuro, né? Imaginação até quase. Isso é muito difícil, de imaginação, verdade. E se tem um cara que tem imaginação, ele se chama Elon Musk, né? Não podemos negar. O estilo dele é controverso, mas o Leonardo da Vinci juntou ali com o Thomas Edison e surgiu o Elon Musk, né? Então tá ali. Cara, eu acho, eu sou completamente fã do Elon Musk, acho ele genial e acho que ele adiciona muito valor para a empresa, né? Eu não faria a análise comparativa de Tesla com nada, né? Eu acho que o que eu gosto de olhar é entender até, o que eu acho que essa empresa vai entregar de receita, de margens, etc., onde que ela pode chegar e o tamanho dessa oportunidade no futuro, né? Então, é isso. Sobre as outras energias, poxa, é isso, assim, eu acredito que a gente vai ter um mix, uma transição muito forte. E assim, só para acrescentar um comentário macro, quando você acredita que você vai ter uma transição dessa, imagina você um executivo de petróleo ou de algum setor, né? Poxa, se eu sou um executivo do setor de petróleo, acho que eu vou ter uma queda de demanda no futuro e eu vou fazer um CAPEX, eu preciso que isso seja amortizado pelo fluxo de caixa de 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu já reduzo o meu CAPEX hoje, né? Então, durante esse período de transição, a própria atitude racional dos alocadores de capital nos setores que estão tendo sua demanda atacada vai fazer com que a volatilidade dos preços suba, dado que você vai ter uma oferta mais restrita. Então, o preço vai ficar mais volátil, sujeito às oscilações da demanda, né? A sua oferta está mais estática, então a volatilidade dos preços deve aumentar. E com o aumento da volatilidade dos preços, isso gera, inclusive, uma aceleração na transição. Pedro, como o nosso tempo está estourando, assim, curto e grosso, está claro que você é um entusiasta da Tesla, falou aí com propriedade. Em relação à Rivian, sim. né, que tem aí a Ford tem uma receita 250 vezes maior. Você também é um entusiasta dessa empresa ou não? Não. Não, tá ótimo. Tá. Curto e grosso. Não, se você quiser desenvolver um pouquinho aí, um minutinho, dá. Não, posso falar. Eu acho que o desafio eu acho super legal, a empresa, acho picape um segmento muito interessante ali nos Estados Unidos, mas é uma empresa que projeta em 2023 ou 2024 entregar 150 mil veículos, né? Mas para chegar nessa escala também gasta-se muito caixa, não é trivial. Claro, esse valuation confere para ela o poder de levantar capital e atingir isso, mas, poxa, se você vai atingir isso sendo rentável para o seu acionista, eu já acho bem questionável. Eu não vejo na Rivian todas essas vantagens tecnológicas que eu tentei demonstrar que a Tesla tem, entendeu? Então, acho que são cases completamente diferentes, não desejando que a Rivian fale, não, na verdade, eu desejo que ela cresça e seja bem sucedida para atuar nessa transição. Eu só acho que são animais diferentes ali. Muito bom. Maravilha. Pedro, quero agradecer sua participação aqui com a gente, sempre muito bom esse bate-papo, sempre muito esclarecedor. Valeu, um abraço e até uma próxima. Obrigado, então. Espero ter sido polêmico o suficiente. Hoje eu queria brincar, provocar um pouco, porque eu vejo muita gente crítico de Tesla no Brasil, plenamente, porque você achar que é caro, etc., tudo justo, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente não tenta entender o outro lado, né? O importante é assim, poxa, você vai fazer um investimento,
é super importante escutar o outro lado, né? Por que você acha que não vai dar certo? Ou por que você acha que vai dar certo, né? Então, o porquê a gente acha que não vai dar certo, eu acho que é uma tese que já é amplamente escutada, né? Agora, o que tem ali por trás? Por que existem pessoas otimistas? Isso também é legal de escutar. Então, espaço para o contraditório. Investimento, a beleza é isso, né? Você pode estar certo, pode estar errado, mas esse desafio intelectual e de se desafiar te faz ter ou mais ou menos convicção, né? E também te permite gerenciar seu risco de forma melhor. Sempre importante isso, né? Ah, com certeza. E a argumentação vai ficando cada vez mais refinada também, né? Você vai construindo elementos, angariando elementos ali, fica sempre muito mais rica a conversa também. Valeu então, Pedro. Um abraço para você. Até uma próxima. Valeu, obrigado. Um abraço, obrigado por me receberem. Só um merchan rápido. Amanhã tem Invest Friday, gente. Se inscrevam no site. Vai ser super legal. Eu, Baixa, Egler, todo mundo em Itapema, vai ser uma farra. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Pedro. Um abraço para vocês. Foi Pedro Nunes aí da Riva Investimentos. Só para a gente encerrar aqui, Alan Gani, última pergunta para você, fazer uma amarração disso aí. Eu gostei do Pedro porque ele trouxe vários elementos aí, mostrando a Tesla num horizonte mais para frente aí, com bastante otimismo. A Tesla quase um polvo, com vários braços ali. Eu gostei do que ele falou, praticamente um ETF de energia líquida. Isso aí me chamou bastante atenção. Não, eu acho que assim, ele falou com muita propriedade, né? E eu acho que esse é um diferencial aí do canal como um todo, porque a gente traz pessoas com visões bem diferentes, né? Sobre um mesmo investimento, sobre uma mesma empresa, sobre um mesmo setor ou sobre uma mesma tese, né? Então, semana passada trouxemos uma pessoa que tinha uma visão diferente em relação ao desafio energético. Hoje ele, na sexta-feira, eu não lembro o nome dele, mas ele deu uma aula, eu estava com a Paula, né? Foi o Werner Roger da Foi o Werner Roger, né? Isso mesmo, bem lembrado. E ele deu uma aula também dizendo, e ali ele era bem contrário a essa expansão de carros elétricos, ele via com grandes desafios, com ótimos argumentos também. Então eu acho que quem ganha com isso é o telespectador, porque acaba tendo aí uma gama de informações e aí você, né, olha, bom, qual que faz mais sentido, qual que não faz, né? E, enfim, gostei bastante. O que eu acho, eu fico que toda essa questão do carro elétrico, ele é muito dependente ainda da matriz, dessa mudança da matriz energética, e eu vejo isso ainda com muito desafio. Não vejo isso com tanto otimismo, a não ser que tenha aí uma expansão para a energia nuclear. Maravilha, então, Gani. E a gente vai desenvolvendo, claro, ao longo das semanas também essa conversa. A gente falou de energia nuclear, né? Falou de urânio, a gente falou agora de Tesla e a gente vai, com certeza, desenvolvendo ainda mais essas conversas aí, até porque num pensamento curto prazista, né, a mudança da matriz energética é muito mais difícil do que se a gente tiver um longo prazo. Muitas empresas, muitos governos fazendo algum tipo de forçação ali, de imposição de algumas mudanças, e isso acaba também fazendo com que as empresas tenham uma forma ali de mexer na sua estrutura, né? E também proporcionando o aparecimento de outras empresas. E isso a gente vai com certeza discutir. Valeu, então, Gani. Até semana que vem aí, a gente no nosso portfólio global, sempre trazendo aqui, né, as novidades, né, sobre os investimentos no exterior. Abraço, Gani, até mais. Obrigado, ótimo programa, muito legal fazer esse programa contigo. Até semana que vem, obrigado aí pelos telespectadores. É isso aí, valeu. A gente vai ficando então por aqui com o nosso portfólio global, todas as semanas trazendo novidades sobre investimentos no exterior, diversificação e, claro, as oportunidades no mercado internacional. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.